Pela manhã, em sessão extraordinária, os ministros julgaram duas ações cíveis encaminhadas pelo Estado de Mato Grosso sobre a demarcação de terras indígenas. O Estado queria receber indenização pelas demarcações, mas o pedido foi negado. Os indígenas comemoraram as decisões unânimes do Supremo Tribunal Federal referentes à demarcação de terras indígenas em Mato Grosso. Este caso chegou ao Supremo porque, de acordo com o Estado de Mato Grosso, a União não cumpriu os devidos procedimentos de demarcação. Outra alegação é que as terras não foram doadas e que os indígenas foram levados para as áreas que não ocupavam anteriormente. Já a União afirmou que as terras já eram ocupadas pelos indígenas, mas o Estado do Mato Grosso não teria comprovado o domínio. O próprio decreto que instituiu o Parque Nacional do Xingu, no que foi seguido por um outro decreto que ampliou seus limites, indicou em seus considerandos que uma grande parte desta área é constituída de terras pertencentes aos índios. Ou seja, se uma grande parte dessas terras pertencem aos índios, quer dizer que outra parte não pertencia. A advogada-geral da União questionou os argumentos utilizados pelo Estado de Mato Grosso para pedir a indenização. Segundo ela, eles estão baseados na Constituição de 1891 e o decreto para a criação do parque é de 1961, quando outra Constituição já estava em vigor no país. Disse ainda que a ocupação de 14 tribos indígenas no local é permanente. O que há, na verdade, são estudos sérios, uma farta documentação que revela a presença desses povos nessa área. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos dois pedidos. Após a promulgação da Lei 6.001, quando então se definiu o atual sentido da denominação reserva indígena, elas passaram a se denominar áreas indígenas e, posteriormente, adaptando-se à nomenclatura da Constituição de 88, passaram a ser denominadas terras indígenas. Essa é a prova clara, objetiva, pronta, de que comprova a posse imemorial de todas essas áreas questionadas pelo Estado do Mato Grosso, como dos indígenas. Por serem temas semelhantes, o plenário decidiu fazer os julgamentos em conjunto. Ao ler o voto, o relator dos dois processos, ministro Marco Aurélio, destacou os direitos dos indígenas sobre as terras de ocupação permanente, definidas desde a Constituição de 1934 até a de 1988, e o papel da União na preservação desses locais. Afirmou ainda que são fartas as provas de ocupação permanente dos indígenas nas áreas mencionadas nas ações cíveis originárias. A prova coligida no processo, ao contrário do sustentado pelo autor, é farta, no sentido de que não apenas a totalidade das terras integrantes do Parque Indígena do Xingu, e aí adapto para a outra ação civil originária 366, é de tradicional ocupação indígena, como também muitas das áreas adjacentes. O relator julgou os pedidos improcedentes e condenou o Estado de Mato Grosso a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$50 mil. O ministro Alexandre de Moraes foi o segundo a votar. Eu acompanho integralmente o belíssimo e detalhado voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, julgando improcedente ambas as ações e acompanhando, inclusive, na fixação dos honorários advocatícios que fez Sua Excelência. Os demais ministros presentes na sessão acompanharam o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O ministro Gilmar Mendes estava impedido de votar no processo referente ao Parque Nacional do Xingu. E amanhã o plenário do STF retoma o julgamento sobre a validade da lei que regulamentou a comercialização e o uso do amianto no Brasil.